Graça e paz, amados irmãos, passando aqui para trazer mais uma palavra para a sua edificação. Eu quero usar para o nosso devocional de hoje o texto do livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo 1, que nos diz assim: Eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me eis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso. Ora, não foram minhas próprias mãos que criaram tudo o que existe, e só assim tudo que há veio a existir? Indaga o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Eu queria falar com você nesse devocional sobre nós aproveitarmos o tempo para chamarmos a atenção de Deus. Olha só, no versículo 1 aqui, ele pergunta que tipo de casa que nós vamos edificar. Eu não estou dizendo que a comunhão não é importante, mas o que o profeta está dizendo aqui é: nós precisamos entender que não é no templo que o Senhor está, no templo físico, mas em nós que somos o templo. E aí ele vai dizer: quem pode, porventura, criar alguma coisa para mim, se foi eu que criei tudo? Onde é que eu estarei? Ou melhor, olha o que ele diz no versículo 2. Darei, pois, minha atenção e estima a este. Então, olha só que interessante. Aproveite este tempo para chamar a atenção de Deus. E como é que nós chamamos a atenção de Deus? Olha só o que o profeta nos ensina. Primeiro, aquele que é humilde. Nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Não existe estudo, não existe inteligência, não existe eloquência, não existe nada, posição social. Olha que coisa interessante. Esta pandemia nivelou todo mundo. Ok, talvez você possa estar dizendo, mas os pobres estão sofrendo mais. Lógico, porque os pobres não têm os recursos para ficar numa quarentena como talvez a classe mais abastada do nosso país tenha. Mas todos estão tendo que estar em isolamento, todos estão tendo que estar na quarentena, todos estamos passando pela mesma, algumas das privações. Mas olha só, nós precisamos manter a humildade. Olha, irmãos, todos os arrogantes deste mundo serviram para nada. Moody diz uma frase que me chama a atenção. Moody diz assim: Moisés passou 40 anos achando que era alguém, enquanto ele foi o filho da filha de Faraó. Depois Moisés passou 40 anos no deserto achando que não era ninguém. E depois Moisés passou 40 anos descobrindo o que é que Deus pode fazer com o ninguém. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos entender que nós não somos melhores nem maiores do que ninguém. Irmãos, a graça de Deus nos alcança e ela alcança a todos. Mantenha a sua humildade. Segunda coisa, diz, o que me chama a atenção também, o que me traz estima também é o arrependido de espírito. É pessoas que se arrependem. É pessoas não perfeitas, mas pessoas que quando erram, reconhecem os seus erros e se arrependem dos seus erros para não praticá-los novamente. Isto é arrependimento. Davi, lá no Salmo 51, versículo de número 17, ele diz o seguinte: um coração contrito ou um coração quebrantado e arrependido, Deus não despreza. Sabe o que nós aprendemos aqui? Isso chama a atenção de Deus. Sabe, irmãos, nós erramos. Há dias que nós falamos coisas que não deveríamos falar, que nós gritamos na hora que não precisávamos gritar. Nós precisamos nos arrepender. Isso chama a atenção do Senhor.
E a terceira coisa, não menos importante, daria para falar muita coisa aqui sobre humildade e arrependimento, mas a terceira coisa que chama a atenção e o Senhor valoriza é aquele que dedica seu amor à palavra de Deus. Ele diz, aquele que dedica seu amor à minha palavra. Oh, aproveite esse tempo, leia mais a tua Bíblia, leia mais a palavra do Senhor. O Espírito do Senhor vai se manifestar através da sua leitura e vai falar com você e vai se manifestar a você. Oh, irmão, em nome de Jesus, aproveite esse tempo para chamar a atenção do Senhor. Olha, às vezes nós tentamos chamar a atenção de tanta gente que não está nem aí para nós. Aproveite esse final de semana. Aproveite esses dias. Aproveite esse tempo diferente, estranho que nós estamos vivendo. Humildade, arrependimento e amor à palavra. Essas coisas chamam a atenção de Deus. Que você seja um desses, seja uma dessas que vai chamar a atenção de Deus. Eu quero orar e abençoar a tua vida. Pai Santo, obrigado por esses que nos assistem agora. Pai, que o Senhor nos ajude. Teu Santo Espírito nos ajude a valorizarmos a humildade, a mantermos um coração arrependido e a dedicarmos tempo à Tua Palavra, a dedicarmos tempo, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco através da Tua Palavra. Que nesse tempo, ó Deus, estranho que nós estamos vivendo, de tantas coisas absurdas e tantas famílias chorando, não somente os quase 80 mil do Brasil que já se foram, mas tantos outros que já se foram e nem foram contados. Mas isso não quer dizer que não tenha famílias chorando. Isso não quer dizer que não estejam fazendo falta para alguém em algum lugar. Um tempo diferente, que ninguém ainda encontrou respostas. Mantenha a nossa humildade, Pai. Que nós entendamos que não somos melhores nem maiores do que ninguém. Mantenha o nosso coração quebrantado para reconhecermos os nossos erros, nos arrependermos e mantenha a nossa dedicação à Tua Santa Palavra. Se assim fizermos, a Tua Palavra está dizendo que nós vamos chamar a atenção do Senhor. Nos ajuda, Pai. É a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus. Olha que coisa linda, irmãos. Se você mantiver isso, humildade, arrependimento e amor à palavra, você vai chamar a atenção de Deus. E eu quero que quando você conseguir isso e chamar a atenção de Deus, você não tem ideia da quantidade de bênçãos que chegará à tua vida. Deus te abençoe.